Boa noite, meus irmãos. Quero pedir que os irmãos continuem orando pela saúde de Juliana, da minha esposa. Continua ainda bastante cansada depois dessa gripe forte que ela pegou, está se recuperando. Então, peço que os irmãos orem por ela. Muito bem, hoje gostaria de, junto com os irmãos, pensarmos sobre um tema: Jesus, o Messias, nos traz esperança. Em Jesus, o Messias, nesse instante. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de adorar o Senhor hoje à noite. Obrigado pelos hinos, cânticos que já cantamos para a tua honra e glória. Obrigado pelo momento missionário que ouvimos, que nos desafia para podermos ir além e participar de projetos que compartilham o teu evangelho em lugares que nós não podemos ir. Obrigado por tua palavra que foi lida, pelas orações. Nosso desejo é que o Senhor aceite a nossa adoração hoje à noite. Pedimos nesse instante pela tua palavra, pelo ensino da tua palavra, que venha falar aos nossos corações, que o Senhor seja glorificado e trabalhe em nós, nas nossas vidas, aquilo que precisa ser trabalhado. Nós precisamos do Senhor para vivermos aqui, para te adorar, para fazer aquilo que o Senhor pede de nós, enquanto o seu Filho não vem nos buscar. Nós desejamos a volta dele. E obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, ontem eu recebi uma mensagem bastante triste de uma amiga da nossa família, amiga também do pastor Carlos, uma serva de Deus que mora no Sudeste. Ela tem uma filha já adulta, casada, que muito tempo enfrenta uma luta grande de saúde. Essa moça tem um tipo grave de epilepsia. E eles lutam muito tempo com a saúde dela. E alguns anos atrás, essa irmã querida perdeu o seu esposo. Então, atualmente, ela é viúva. E esse irmão é conhecido nosso também, uma pessoa muito amiga. E então, ela tem, né, a filha com essa luta, ela é viúva. E ontem ela me deu a notícia de que a filha foi diagnosticada com CA. E eu pude conversar com ela um pouquinho, e ela pedindo oração pela filha. E eu estava pensando sobre isso, né? Ela pediu oração, inclusive, pelos preparativos da cirurgia que ela vai fazer daqui a algumas semanas. Eu estava pensando sobre isso e como nós temos pessoas, e até nós mesmos, não é? Que enfrentam muitas situações difíceis, que enfrentamos lutas. A qualquer momento você pode receber notícias difíceis para você, né? Podem vir circunstâncias adversas na sua vida. E algumas pessoas podem, inclusive, enfrentar situações até bem desesperadoras. Graças a Deus, essa irmã ela é muito fiel, firme no Senhor, e está lidando com nessa situação com o conhecimento que ela tem do Senhor. Mas
A gente sabe de lutas de pessoas que muitas vezes têm agonia, pranto, dor, pelas situações que enfrentam. Pode ser um enfermo na família, como a nossa irmã, pode ser alguém que perdeu um emprego e está aí lutando para não perder a paz também diante disso. Algumas pessoas têm filhos viciados em drogas ou marido alcoólatra. Problemas, às vezes, que nós enfrentamos causado por outros. É o nosso mundo, não é? Um mundo caído. E nós oramos para que o Senhor volte para nos buscar, mas nós temos que lidar com todas essas situações. Muitos problemas, às vezes, têm assolado famílias inteiras, pessoas inteiras, e algumas delas bastante tristes. Quando você escuta o noticiário, por exemplo, é tanta tragédia, não é? É guerra acontecendo, é violência, é corrupção. Recentemente agora está aí para surgir mais uma guerra, né? Lá na Índia, com o Paquistão. Devemos inclusive orar por todos ali. E aquela frase que a gente conhece bem, né? A esperança, aquela que deveria morrer por último, já não existe em muitos corações, né? Muitos corações ficam sem esperança. Muitas pessoas aí passando por tantas lutas. Mas diante de tanto desespero em situações que possamos enfrentar, eu quero dizer para nós, hoje à noite, para você, que em Jesus há esperança. Que no Senhor Jesus nós podemos encontrar a esperança que precisamos para continuar vivendo. Esperança bíblica, meus irmãos, ela é diferente da esperança que o mundo tem. A esperança do mundo é aquilo que pode ou não acontecer, né? Mas a esperança bíblica, ela é certeza daquilo que está escrito na palavra. Eu posso confiar nas promessas de Deus. E tem muitas coisas na palavra, tem muitos princípios na palavra que podem acalmar os nossos corações, porque vem de uma pessoa que se importa conosco. O que eu quero dizer é que se nós entregarmos nossas circunstâncias nas mãos de Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos devolve a esperança. Não significa que Ele vai, muitas vezes, resolver todos os problemas da maneira que eu gostaria, mas Ele sempre vai resolver da melhor maneira possível, de forma que Ele seja glorificado e que Ele seja honrado. E muitas das vezes, Ele vai muito além do que nós pedimos e pensamos. Então, diante das dificuldades da vida, quero dizer para os irmãos que Jesus não fica em silêncio, Ele sabe o que dizer, sabe o que fazer e tem poder para nos ajudar. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 7, foi o texto lido pelo irmão Antonioni, Lucas 7, de 11 ao 17. O texto, né, que os irmãos acompanharam diz assim, vou ler novamente, o texto bem curto para ficar bem gravado na nossa mente. Lucas 7, de 11 ao 17 diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. E aproximando do portão da cidade, eis que saiu um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região.
O contexto aqui dessa passagem é um contexto em que o Senhor Jesus, ele se apresenta como o Messias prometido no Antigo Testamento. No capítulo 7, verso 49, nós podemos ver que o autor aqui responde à pergunta que eles fazem lá: quem é este que até perdoa pecados? Né? Verso 49, os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E aqui o contexto é quando o Senhor Jesus perdoou o pecado daquela mulher pecadora que o ungiu. E quem é Jesus? Quem é este Jesus? E aí, nos versos anteriores, você tem o Senhor Jesus curando o servo de um centurião, uma autoridade, que fez um pedido para que o seu servo, interessante, né? Ele pedindo para um servo dele. Ele estimava aquele servo. E ele, conhecendo Jesus, sabendo algo a respeito de Jesus, pediu que Jesus pudesse curá-lo. E Jesus, inclusive, admira a fé dele, porque ele diz que Jesus podia apenas com uma autoridade distante curar aquele necessitado. Depois, ele aqui ressuscita o filho de uma viúva a partir do verso 11. No verso 18, nós temos aqui uma parte em que João manda mensageiros para Jesus. E é interessante o que acontece aqui. Olha aí, no verso 19, né? Verso 18. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quem é Jesus? Quem é o Senhor? É o que nós devemos esperar? É aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vistas a muitos cegos. E então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então é interessante aqui que a resposta que Jesus dá para os discípulos de João, né, o Batista, é fazendo atividades, fazendo as tarefas que o Messias faria, né, realizando o ministério que o Messias realizaria. Então Jesus não deixou dúvida para eles de que ele era aquele que eles estavam esperando, que era o Messias prometido. E é esse Messias que cura o servo do centurião e aqui realiza a ressurreição do filho da viúva. Então, nós vamos agora nos deter para essa parte do texto, a partir do verso 11, com essa ideia em mente. Jesus é o Messias que haveria de vir. Ele é o Senhor prometido no Antigo Testamento, o descendente da mulher, a promessa que Deus havia feito para o seu povo. E ele tem autoridade para curar, ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade para salvar, porque ele é Deus e ele é filho de Deus. E aqui, depois dele ter feito a cura desse servo, né, do centurião, o texto diz: pouco tempo depois, né, ele foi para a cidade chamada de Naim. Naim era uma cidade que ficava a 45 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que o Senhor Jesus tinha a sua morada, né? Ele morava ali.
às margens do Mar da Galileia, né, do grande lago da Galileia. Nós podemos dizer que Cafarnaum foi o quartel-general de Jesus, de onde ele ficava e dali saía para fazer e realizar o seu ministério na Galileia e em outras partes de Israel. Então, 45 quilômetros dali, ao sul, ficava essa cidade de Naim. E o texto fala de uma multidão que seguia Jesus. Uma multidão, meus irmãos, que podemos perceber, uma multidão alegre, não é? Uma multidão feliz. Ela presenciou os milagres realizados por Jesus e ouviram vários ensinos do nosso Senhor. Não só nesse contexto aqui, mas outros contextos, como a cura da sogra de Pedro, que os discípulos viram, a cura de um endemoniado, a cura de um paralítico, a cura de um leproso, a cura de um homem da mão ressequida, a cura do servo do centurião. E eles podiam ali ter tranquilidade de estarem com Jesus, podiam ter paz, segurança, só de caminharem com Ele. Que presença maravilhosa eles podiam seguir. Mas o texto fala de uma outra multidão que não segue a Jesus. Ao contrário, ela é uma multidão que está saindo da cidade, enquanto a multidão que caminha com Jesus está entrando na cidade. E é interessante que essa multidão aqui, meus irmãos, é o contrário da outra, né? Eles estão completamente sem esperança. Eles estão aqui cheios de tristeza, chorando. Na frente vai um morto e todos seguem aquele cortejo fúnebre. Eles vão tristes e é uma situação bem difícil que está acontecendo ali. Uma multidão, nós percebemos, está entrando na cidade, uma outra multidão está saindo da cidade. Numa multidão tem alegria, tem paz, tem regozijo. Nós não podemos afirmar que todos naquela multidão que estavam com Jesus eram salvos, mas muitos deles ali estavam crendo no Senhor Jesus, estavam seguindo o Senhor Jesus, alguns por curiosidade, mas vários deles, de fato, estavam alegres por acompanhar Jesus. Mas essa multidão que sai da cidade é uma multidão cheia de pranto, de tristeza. Uma multidão que segue a vida, Jesus, o caminho, a verdade, a vida, o próprio autor da vida, e a outra multidão segue a morte, que é o caminho de todo ser humano. Todos nós caminhamos para a morte, não é? As pessoas deveriam saber disso, porque a morte é a consequência do pecado, é o salário do pecado. E nós vemos um grande contraste aqui dessas multidões. E é interessante, meus irmãos, que é assim que a humanidade se divide. Já parou para pensar nisso? A humanidade se divide naqueles que seguem Jesus e naqueles que não seguem Jesus. Naqueles que caminham desejosos da volta de Jesus, têm esperança nele, e daqueles que não têm esperança em Jesus, estão caminhando aqui nesse mundo, caminhando para a morte. Né? Aqueles que seguem a Jesus têm esperança eterna, e aqueles que não o seguem são marcados pela tristeza da alma, não têm esperança verdadeira, sem perceber, seguem todos os dias caminhando para a sepultura. Não é verdade? Todos os dias as pessoas achando que estão vivas, mas a Bíblia diz que elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Né? E se não se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, elas vão continuar caminhando para a morte. Aqui foi um encontro interessante daquelas multidões. E eu posso até fazer uma observação aqui, perguntando para você, qual multidão você pertence? Você pertence à multidão que tem esperança em Jesus e que confia em Jesus? Ou você pertence à multidão que está caminhando para a morte?
Aqui foi algo real. Era duas multidões se chegando, uma na cidade, a outra saindo da cidade. Mas nós podemos observar que o mundo se divide desta forma. Aqui nós temos uma mulher, provavelmente na frente do esquife. Algumas traduções têm a palavra esquife, né? Que é o caixão, e é uma prancha, né, que eles usavam para levar a pessoa fora da cidade para ser sepultada, né, levar ali o morto. E aquela mulher, pelo contexto, já tinha percorrido essa trilha antes. Ela era viúva, ela perdera o seu marido, e agora o filho dela quem morreu. Ela está desesperada, ela está chorando, nenhum braço em volta dos seus ombros. Esta noite ela dormirá sozinha, fará jantar para um e conversará com ninguém. Ela é a mais ultrajada, aquela mãe, viúva, triste. A ladra chamada morte roubou sua felicidade e o seu companheirismo. Os discípulos e todos que estavam com Jesus pararam ali. A tristeza do momento silenciam a todos que estavam alegres, conversando, vendo tudo o que estava acontecendo, mas agora era só silêncio. Ninguém falou nada. Talvez a única coisa que pensaram ao olhar para aquele caixão, ao contemplar aquele esquife, foi: algum dia serei eu. Será que é assim que você pensa quando olha para um caixão? Você tem essa percepção de saber que todos nós um dia estaremos ali, nessa situação? Às vezes o melhor, diante de situações assim, é fazer como os discípulos mesmo, né? Não falar nada, não fazer nada. O que eles poderiam fazer? É claro que podemos consolar as pessoas, abraçá-las, mas nós não podemos fazer nada diante da morte, não é verdade? É uma situação que demonstra a nossa total fraqueza. Como nós somos impotentes diante da morte. Mas o Senhor Jesus, Ele estava ali. Eles não fizeram nada, porque eles não podiam fazer nada. Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele sabe o que dizer, Ele sabe o que fazer. E diante dessa circunstância difícil na vida daquela mulher, e de forma específica no plano de Deus, para demonstrar que Ele era o Messias, aquela mulher que chorava, viúva, que perdera o filho único, e o texto mostra isso com clareza, né? Seu filho único. Certamente ela ficaria sem provisão. Lá não tinha, naquele período, não tinha INSS, né? Não tinha como as pessoas se sustentarem. Então era a família que sustentava as suas viúvas. E essa mulher já tinha perdido o seu esposo e agora perdia o seu filho. Não era só a companhia dele, era a provisão dela, era o sustento dela. E não só isso, ela ficaria sem descendência, sem companhia. Que tristeza! Ela estava sem esperança e só lhe restava enterrar o seu morto. Mas grande diferença, meus irmãos, é que Jesus estava na circunstância daquela mulher. Eu gostaria de observar conosco hoje à noite que Jesus é a única esperança para nós em qualquer circunstância. E nós podemos aqui nesse texto observar alguns motivos que o Senhor Jesus é nossa esperança diante da circunstância difícil. Primeiro motivo, porque podemos entregar nossas circunstâncias a Jesus e ter esperança, é porque Jesus, assim como Ele agiu na vida daquela mulher, Ele pode agir na nossa vida, e aqui Ele viu a necessidade dela. Jesus vê a nossa necessidade. Olha aí no verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela.
Vendo-a. A ideia desta palavra, meus irmãos, não é um olhar apenas desapercebido, não é um olhar indiferente, não é um olhar só porque ela estava passando ali, mas a ideia é um olhar de voltar-se os olhos, que tem a mente e a atenção àquilo que está olhando. É perceber verdadeiramente. Ele viu a condição daquela mulher de forma específica no meio da multidão. Jesus, ele conhece cada um de nós. Ele não trata com a multidão, ele trata com pessoas, ele trata com indivíduos e ele trata com a necessidade de cada um. Jesus vê a situação e ele deseja dar direção para nossas vidas. Ele é o único que pode suprir a nossa real necessidade. A Bíblia fala algumas vezes que Jesus, no seu ministério, de forma específica para cumprir aquilo que Deus queria, olhou para algumas pessoas específicas, né? Aqui diz que ele viu essa mulher, olhou para ela. Também ele viu Zaqueu, lembra? E parou e olhou para ele. Ele viu a mulher adúltera, ele fitou os olhos no jovem rico, e o texto inclusive diz que quando ele fitou os olhos no jovem rico, ele o amou, né? Então é interessante como o Senhor Jesus percebe as pessoas na multidão. Ele de fato conhece as nossas circunstâncias, as nossas lutas, ele vê o que há de mais profundo em nossos corações e sabe do que nós precisamos. Ele vê a nossa necessidade. E muitas vezes nós precisamos lembrar disso. Lembrar que o Senhor Jesus se importa conosco. Lembrar que o Senhor Jesus olha para nós. Que você não está solto aqui nesse mundo. O Senhor soberano, embora criador, embora é Senhor de todas as coisas, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E Ele conhece você. Ele planejou você. E Ele sabe das suas necessidades. E nós devemos parar de achar que podemos resolver nossos problemas com a nossa própria força, não é? Nós devemos entregar nossa circunstância a Ele. Lembra o que diz lá no Salmo 37:5? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confie nele as suas circunstâncias. Ele se importa conosco e Ele sabe da nossa necessidade. O segundo motivo, meus irmãos, porque nós podemos entregar nossas circunstâncias a Jesus e ter esperança, é porque Jesus se compadece de nós. Verso 13 ainda, o texto diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Assim como o Senhor Jesus se compadeceu desta mulher, e nós entendemos no seu caráter e no que Ele fez por nós, que Ele tem compaixão pelas nossas vidas. Ele tem compaixão por cada um de nós. Ele se compadeceu dela, e aqui a ideia da palavra é que isso se moveu nas suas entranhas. Essa é a ideia da palavra compaixão. As entranhas, né, no contexto do povo de Israel, era o que vinha o sentido da vida, né, a fonte, a sede do amor, da piedade, de tudo. Ou seja, o texto está nos dizendo que o Senhor Jesus teve compaixão por ela no mais íntimo do seu ser. Ele teve compaixão real por ela. Não é só olhar para uma pessoa que está precisando, puxa, eu sei que ela está precisando. Foi muito mais do que isso. E é assim que Jesus olha para as pessoas que têm necessidade, com compaixão real e verdadeira. Ele se compadeceu daquela mulher. Ele viu o arraso que a morte, por conta do pecado, faz na vida de pessoas que ele criou. Ele também se compadeceu das necessidades de sua casa, da casa daquela mulher, da própria situação financeira dela. Como aquela mulher sem marido e sem filho que a sustentava, iria agora poder continuar ali suprindo suas necessidades, né? Quem iria pagar as contas, quem iria continuar o nome da família, preservando aquilo que eles tinham em herança em Israel. Interessante que Jesus
compadecido dela, pede a ela para parar de chorar. Isso aqui, irmãos, eu acho incrível no texto. Talvez ela podia dizer: quem este homem pensa que é para pedir que eu não chore? Quem esse homem pensa que é? Só isto que me resta. Não me peça para fazer uma coisa dessa. Meus irmãos, que autoridade. Jesus é o único que tem autoridade verdadeiramente para confortar nossas almas. Só Jesus pode confortar a sua alma, a minha alma, ninguém mais. Ele é poderoso, Ele quem nos criou. Ele é o único que pode estancar o nosso choro, nossas lágrimas e transformar lágrimas em alegrias. E muitas vezes Ele pode inclusive usar essas lágrimas para fazer melhor o nosso coração, para fazer com que nós busquemos mais a Ele. Mas Ele é aquele que pode sim falar para nós pararmos de chorar. O clímax da compaixão do Senhor Jesus por mim e por você, na verdade por todo aquele que crê, foi lá no Calvário. Foi lá que Ele deu sua vida para salvar pecadores como nós, para salvar o seu povo. Jesus olhou e viu pecadores. Todos pecaram, estão longe da glória de Deus. Então Ele morreu na cruz e pagou o preço do pecado de todos aqueles que crerão nele, que o Senhor Deus vai salvar. Ele morre em lugar de pecadores como nós. Mas Ele não ficou morto. A palavra de Deus diz que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Ele morreu e ressuscitou para termos vida. Morreu em lugar daquele que crê nele, daquele que Ele vai salvar, pagando toda a sua dívida de pecado. Ele substituiu o pecador naquela cruz, sofrendo a penalidade do pecado. Por isso é necessário que você creia no Senhor Jesus como seu único Salvador, como a Bíblia diz. E crer no Senhor Jesus, meus irmãos, significa acreditar na obra que Ele fez na cruz. Significa acreditar que Ele é Filho de Deus, que Ele veio, que Ele foi morto, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas também significa seguir a sua pessoa. Nós precisamos seguir a Jesus em fé, como Deus que Ele é, digno da nossa adoração e digno da nossa única devoção. Jesus ama pecadores como nós, e Ele se compadece das nossas situações. E o principal, que Ele se compadeceu foi da nossa situação de condenação, e Ele então salva pecadores morrendo na cruz. E não há milagre maior do que Jesus ter morrido na cruz em lugar de pecadores. Esse é o maior de todos os milagres. Na cruz, a compaixão de Jesus se transformou em uma atitude salvadora, em perdão de pecados, em salvação de fato para todos aqueles que creem. E assim, todo choro será estancado para sempre. Não é verdade? Você tem essa certeza? Você tem essa convicção que um dia estará com o Senhor para sempre, porque Ele, na cruz do Calvário, sofreu a penalidade do nosso pecado em nosso lugar. Então o texto diz que o Senhor Jesus teve compaixão daquela mulher. Ele tem compaixão de mim e de você. Talvez você tenha enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, talvez está se sentindo só. Você precisa entender que o Senhor Jesus se importa, que Ele olha para você. Mas Ele não só olha para você, Ele tem compaixão da sua vida e da necessidade que você enfrenta, principalmente da sua necessidade principal, que é perdão de pecado, que é salvação e vida com Ele. E se você não crê no Senhor Jesus, se você ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa crer nele. Creia no Senhor Jesus hoje à noite. Entregue sua vida a Ele. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração,
Clame ao Senhor para que você seja salvo. E se você já tem um relacionamento com Ele, agradeça a Ele pela compaixão que Ele demonstrou por você na cruz e a compaixão que Ele demonstra diariamente por nós. Meus irmãos, o terceiro motivo, porque nós podemos entregar nossas circunstâncias a Jesus e ter esperança, é porque o Senhor Jesus intervém. No verso 14, o texto diz: chegando-se, tocou o caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. Interessante, quando o Senhor Jesus ali tocou aquele caixão, aquele esquife, tudo parou, inclusive a morte. A morte parou, o choro, a multidão. Só Ele pode parar todas as coisas e mudar o curso da nossa vida. E é assim que Jesus faz quando nós nos relacionamos com Ele. Ele muda as nossas circunstâncias, muda o curso da nossa vida. Jesus interveio dando vida àquele jovem. Milagrosamente, Ele ressuscitou aquele rapaz. Aquele jovem pôde falar novamente. E é interessante aqui, né, que esse jovem, ele iria morrer de novo, né? Um dia ele morreria. Por isso que perdão dos pecados é o maior dos milagres. Não é a ressurreição de alguém que foi ressuscitado dentro do plano de Deus, aqui nesse contexto da obra messiânica de Jesus. Agora, esse Jesus que fez isso aqui, é o que você se relaciona, é quem você se relaciona, é com quem você se relaciona. É o mesmo Jesus. E da maneira que ele interveio aqui, que ele age nas nossas circunstâncias também. Talvez ele não vai mudar certas coisas que você acha que ele vai mudar, mas ele já resolveu o principal, que é o perdão dos pecados e a vida eterna com ele. Mas há muitas áreas da sua vida que o Jesus pode interferir hoje, que ele pode ajudar você na sua necessidade. Jesus, ele quer interferir na sua vida principalmente para perdoar você dos seus pecados. Ele quer resolver principalmente o problema da sua alma. Quando ele intervém nesse sentido, há novo começo, tudo muda. Mas ele também pode, se for da vontade de Deus, agir em situações que você acha que não tem mais jeito, não é? Ele é poderoso para fazer isso. E é claro que ele não tem que fazer isso, e a gente não pode dizer que o Senhor Jesus vai resolver de modo milagroso todas as coisas que eu preciso. Ele pode fazer, curando pessoas de fato, restituindo o emprego de alguém, abençoando com bens, mas isso não é o principal que ele quer fazer na sua vida. Isso que ele faz para nós é além, porque ele é bom e ele nos abençoa. Com relação à transformação que o Senhor Jesus fez na sua vida, fazendo com que você se tornasse salvo, saindo da morte para a vida, esse é o principal alvo dele para nós. E Jesus tem transformado muitas pessoas, não é? Você pode contar a sua história, não é? Pode lembrar de quem você era. Eu conheço um homem, pastor Benedito, um homem rude, bêbado, perseguidor de crentes. Hoje é uma nova pessoa, pregador do evangelho. Conheço tantos outros, tantas pessoas com casamentos destruídos que o Senhor Jesus interveio e foi transformado. Pessoas que estavam com muitas dificuldades para sair de vícios e o Senhor Jesus interveio e aquela pessoa foi liberta. Você pode contar a sua própria história. De vez em quando é importante que a gente lembre quem nós éramos e o que foi que o Senhor fez por nós, para podermos glorificar a Ele de onde Ele nos tirou. Quantos crentes não têm passado situações difíceis na sua vida
e entregando suas circunstâncias a Cristo, e Ele de forma sobrenatural tem resolvido. Não importa qual seja a circunstância, Jesus pode agir de modo sobrenatural. E você pode testemunhar do seu poder. O principal, para aqueles que já são salvos nele, é a vida eterna, e você já pode testemunhar daquilo que o Senhor Jesus fez por você. Peça ao Senhor Jesus hoje à noite. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas você pode orar a Ele pedindo para Ele intervir. Peça. Rogue a Ele, é um problema de saúde, é uma dificuldade. Você deve continuar adorando e servindo a Ele conforme a vontade dEle. Mas você pode fazer com que chegue até Ele com o coração derramado aos seus pés, colocando Ele a sua real necessidade. Toda quarta-feira nós estamos aqui orando. E tem irmãos que sempre repetem os pedidos, não é? Repetem os pedidos porque creem. Creem que se for da vontade do Senhor Jesus, a vontade de Deus, Ele vai restaurar. Então confie. Ele pode mudar a sua circunstância, intervindo. Lembre-se, no pior de todos os problemas, Ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos sermos salvos. Isso Ele já resolveu. E há outras áreas da nossa vida, se Ele quiser e for dentro do plano de Deus, Ele também pode ajudar você. Então continue orando. Quero dizer aqui uma palavra para, inclusive, algumas irmãs, e irmãos que sempre pedem oração por salvação dos seus familiares. Continue pedindo, viu, minhas irmãs, meus irmãos. E se você ainda não ora, não, pastor, não tem jeito não, aquela pessoa não quer saber de Deus ali, não tem jeito, ela é muito envolvida na religião dela, ela está no mundo, não quer saber ali, não tem jeito. Não pense assim. Ore. Deus pode salvar essa pessoa da sua família que você deseja que ela salve. Ore. Nós só vamos saber, se não for salvar, quando a gente estiver lá na eternidade. Nós só temos motivo para parar de orar por alguém, pela necessidade dela, o dia que nós partimos daqui. Então, confie que o Senhor pode intervir na necessidade que você tem, o desejo que você tem de salvar alguém da sua família. Eu tenho passado por alguns colegas meus, pastores, que têm tido problema com filhos. Filhos que, inclusive, estão se rebelando contra Deus. E o conselho que eu tenho dado para eles é: continue orando, meu irmão. Deus pode trazê-los de volta. Tenha esperança. E eu quero falar isso para todas as situações que você enfrenta. O relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus, meus irmãos, ele é real. É pessoal. Nós entramos no seu trono de graça. E nós podemos conversar com Ele. Em Hebreus diz que Ele entende o que nós passamos. E que Ele se compadece de nós. Ele sabe das nossas necessidades e nos ajuda com misericórdia e graça. Então confie que o Senhor Jesus, que agiu aqui na vida dessa mulher, que interviu naquela situação, interveio naquela situação, também pode intervir na sua vida de forma poderosa. E por último aqui, o quarto motivo, porque podemos entregar as nossas circunstâncias para o Senhor Jesus, é porque o Senhor Jesus restitui. Olha aí no verso 14 e 15 novamente. Chegando, tocou-se o caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, Deus continua visitando o seu povo. Deus continua fazendo maravilhas no nosso meio. Jesus aqui devolveu aquele jovem para sua mãe. Restituiu para ela a vida dele. Não só devolveu a vida dele, devolveu também a alegria, devolveu a paz, devolveu a esperança,
O choro foi transformado em riso. Que dia para aquela viúva, não é? Você vai encontrá-la, certamente, no céu, e você vai poder dizer como é que foi. Indo, cheio de tristeza, para sepultar o seu filho. Talvez ela morreu antes dele, depois, não é? Mas ela ali naquele dia, as suas circunstâncias mudaram completamente porque ela teve um encontro com Jesus. Ela ia sepultar o filho e agora ela tinha o filho de volta, a sua alegria de volta, a tristeza havia ido embora. Como eu disse, aquele jovem ia morrer um dia novamente. Mas mais do que o milagre que o Senhor Jesus fez, restituindo todas as coisas aqui para ela, e principalmente a vida do filho, foi o relacionamento que eles começaram, ou seja, passaram a conhecer o Senhor Jesus, tiveram um encontro com Ele. Nós temos dois tipos de necessidade na nossa vida. Nós temos o que chamamos de necessidade temporal. São problemas da vida, dificuldades. Nem sempre Deus resolve como queremos. Mas a Bíblia ensina que nós devemos entregar nas mãos do nosso Deus. E Ele pode usar essas circunstâncias da nossa vida para nos ensinar, para nós crescermos e muitas vezes, inclusive, para mostrar a sua graça para conosco, não é? E nós temos o que chamamos de necessidade real, não que essas não sejam reais, né, mas elas são aqui temporais. A real é o que nós chamamos de salvação da nossa alma, e eu estou falando várias vezes sobre isso, porque é muito importante. É a salvação da nossa alma, é o perdão dos pecados. Diante de todos os problemas que você possa ter, diante de problemas de saúde, problemas financeiros, dificuldades familiares, o maior do seu problema é o seu relacionamento com Deus. Ele precisa ser restaurado. Essa é a necessidade real. E é isso que o Senhor Jesus faz quando morreu na cruz do Calvário por nós. Salvação da nossa alma e perdão dos pecados. Isso foi completamente resolvido na cruz para aqueles que creem. E se você ainda não tem isso resolvido na sua vida, você precisa conversar com Deus. Você precisa chegar diante dele, pedir pelo perdão dos seus pecados, para que você tenha o perdão e a sua alma possa morar com o Senhor para sempre. Os problemas temporais, nós vamos continuar vivendo com eles, viu? Mesmo que Deus resolva algumas das situações que você está experimentando agora, outras podem surgir. Deus pode resolvê-las aqui nesse mundo ou não. Depende da vontade dele e do plano dele para nós. Aqui, nesse contexto, o Senhor estava se apresentando como Messias e ele fez vários milagres. Mas houve vários outros que ele também não fez. Nem todas as pessoas o Senhor Jesus curou ou ressuscitou, porque Deus tem o seu plano para nós. Mas isso não significa que você não deva viver pela fé. A vida aqui nesse mundo é uma vida pela fé no Senhor. E é Ele que vai ajudar você e a mim a enfrentar os problemas temporais que nós temos. Não se esqueça, meu irmão, Jesus é a única esperança em qualquer circunstância. O relacionamento com Ele é real. Nós podemos nos voltarmos para Ele, estar diante dEle, orar a Ele, buscar a Ele. E Ele estará conosco, Ele está conosco. O Senhor Jesus é a única esperança para a alma aflita, para mim, para você, não importa a situação. E muitas vezes, de fato, Ele vai nos restituir aquilo que nós perdemos. Algumas pessoas que perderam seus empregos, Deus pode dar outro e até melhor. Alguns que estão lutando com a saúde, Deus pode dar a saúde e restituir a saúde melhor. Mas
primeiro do que tudo isso, você precisa resolver, através de Jesus, a sua real necessidade, que é a salvação em Cristo. Hoje à noite nós aprendemos que o Senhor Jesus é a nossa esperança em qualquer circunstância. Você pode confiar nele. Aprendemos que Jesus é nossas circunstâncias e podemos entregar, é nossa esperança e podemos entregar nossas circunstâncias a ele, porque ele vê nossa necessidade, porque ele se compadece de nós, porque ele intervém na nossa vida e porque ele nos restitui a paz, a alegria, o céu eternamente, e ele pode restituir outras coisas na nossa vida. Ele deseja que você entregue suas circunstâncias para ele. Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma fase da minha vida que eu estava completamente sem paz. Embora criado num lar cristão, convivendo na mocidade da minha igreja, sendo líder e envolvido em algumas áreas, eu estava completamente sem esperança. Eu lembro de alguns momentos sentado na sala da minha casa, na casa dos meus pais, assistindo TV, e meu coração estava apertado. Era uma angústia que eu tinha que era terrível. Eu sabia, meus irmãos, que eu não era salvo. Eu sabia que, embora eu estivesse ali ouvindo, eu ainda não tinha entregado a minha vida a Jesus como meu Salvador pessoal. E eu lembro que eu conversei com algumas pessoas que falaram comigo sobre o Evangelho. Eu podia entregar a minha vida a Jesus, inclusive num culto. E então, daí em diante, eu tive verdadeira paz. Eu tive esperança real. Eu não estou dizendo que eu não passei outras lutas na minha vida, mas eu jamais posso duvidar daquilo que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Você deve contar a sua história de salvação. Se você não tem uma história de salvação para contar, de como você encontrou Jesus como seu Salvador pessoal, não saia daqui sem falar conosco. Não saia daqui sem buscar respostas. Porque nós estamos falando do seu destino eterno, da verdadeira esperança. Talvez você esteja pensando assim, pastor, eu tenho muitas lutas que eu preciso resolver. Eu tenho demandas na minha vida e eu quero orar para Jesus me ajudar. Você deve fazer isso mesmo. Ore para Jesus ajudar você nas suas demandas. E tem 3 maneiras da gente resolver problemas. Primeira maneira de resolver um problema, eu chamo de maneira carnal. É resolver na nossa força. É agindo do nosso jeito. É tomando decisões muitas vezes erradas. E esse é um grande problema. Mas nós também podemos resolver nossos problemas da maneira natural. Qual é? Colocar na justiça, reivindicar direitos. Isso não é errado. Todas as pessoas têm direito a isso. Só que todas as vezes que você coloca alguma coisa na justiça, você tem que estar pronto para a demanda. Mas existe uma outra maneira de resolver as coisas. É a maneira sobrenatural. É entregar a Jesus as circunstâncias da sua vida, pedindo para Ele agir na sua vida, na sua necessidade. E certa vez um irmão chegou para mim dizendo, pastor, eu tenho uma situação muito complicada para resolver, uma pessoa me prejudicando. E nós conversamos, e eu disse para ele que estivesse orando e falei dessas 3 maneiras. E ele disse que estava pronto para resolver da maneira carnal, ia ser um problema sério, ia ter confusão na vida dele. Mas ele começou a orar, pedir ao Senhor que ajudasse, intervisse naquela situação. Depois ele me contou o testemunho, que o Senhor veio e o abençoou e o ajudou. Lembre sempre de recorrer a Deus para resolver os problemas da sua vida.
nós certamente vamos passar por lutas. Algumas das lutas que passamos, Deus pode agir de modo maravilhoso, como Moisés, José, Daniel. Outras vezes, passamos por lutas difíceis, como o apóstolo Paulo. E o Senhor disse para ele que a graça dele bastava, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em qualquer circunstância, porque ele dependia de Deus. Ele estava pronto como um crente maduro para experimentar a ação de Deus, qualquer que fosse ela, de modo milagroso, de modo sobrenatural, de modo a reverter a situação por completo, ou muitas vezes simplesmente enchendo ele de graça para enfrentar aquela situação. Na verdade, tudo isso é ação de Deus na nossa vida, né? O que não deixa de ser sobrenatural. Como eu disse, meus irmãos, aquela senhora que falou comigo ontem está passando uma luta muito difícil. Eu peço que os irmãos orem por ela. E uma das coisas que me chama a atenção é como ela tem lidado com isso. Ela tem lidado como uma crente fiel. É assim que nós devemos fazer quando passamos circunstâncias difíceis. E não se esqueça, o Senhor pode dar esperança para você em meio a esse mundo tão complicado, tão difícil. Eu queria terminar a mensagem de hoje lendo um texto para nós, que eu gosto muito, que fala sobre essas situações que enfrentamos quando passamos por circunstâncias difíceis, e fala sobre a presença de Deus, do autor A.W. Tozer, depois de uma poesia. Ele diz assim: nosso Pai do céu conhece a nossa fraqueza e sabe que somos pó. Ele sabia da nossa traição nata e procurou salvar-nos para si mesmo. O seu Filho unigênito, quando andou entre nós, sentiu as nossas dores na sua mais crua e angustiosa intensidade. O seu conhecimento das nossas aflições e adversidades é mais do que teórico, é pessoal, caloroso e compassivo. Não importa o que nos aconteça, Deus sabe e se importa como ninguém mais poderá fazê-lo. E tem uma poesia de William Blake que diz assim: a todos a ele dá sua graça e gozo, como criança chora ao nascer. Torna-se carne, luta sem repouso, é homem de dores, sabe o que é sofrer. Não penses que tu podes suspirar sem que estremeça sua alma ao teu lado. Nem calcule chorar em teu pesar sem que haja o Criador te consolado. Ele oferece a sua alegria, e em qualquer lugar, a toda hora, até que passe a melancolia, ele se assenta ao lado e também chora. Vamos abaixar nossas cabeças. Eu gosto muito dessa poesia porque mostra como o Senhor se importa conosco, como Ele está presente na nossa vida, nas situações difíceis. E você pode entregar as suas circunstâncias a Ele, sabendo que Ele se importa, que Ele está vendo você, que Ele se compadece de você e que Ele está pronto a lhe ajudar, intervindo na sua vida. Tome a decisão, hoje à noite, de entregar toda a sua circunstância a Jesus. Eu não sei o que você tem enfrentado, talvez a gente saiba de um ou outro que tem compartilhado conosco algumas lutas, mas você pode agora orar para aquele que se importa e que pode fazer alguma coisa, que pode te ajudar, que pode mudar as suas circunstâncias ou lhe fortalecer para que você possa passar por ela de forma que você consiga enfrentar todas essas lutas. O Senhor Jesus se importa com você mais do que qualquer outra pessoa pode fazê-lo. Então confie
E se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, você precisa crer nele. Ele resolveu esse problema de forma sobrenatural para todo aquele que crê nele. Então, confesse Jesus como seu Salvador, para assim você ter o perdão dos pecados e ser salvo. Querido Deus, muito obrigado pela esperança que o Senhor nos traz através de seu Filho Jesus. Nos dá através da sua palavra. Pelas promessas preciosas que nós temos do que o Senhor fará no futuro a nosso respeito. Do perdão dos pecados e a salvação que nós temos em Cristo, apesar de nós. Pela alegria de pertencer a uma igreja que estuda a tua palavra e que cresce no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, porque tudo isso nos ajuda a lidarmos com as lutas que enfrentamos diariamente, com as dificuldades na nossa casa, com as dificuldades de saúde, com os problemas nos relacionamentos, porque o Senhor nos ajuda a enfrentá-los. Mesmo que venha dificuldades tremendas para nós, tragédias, lutas, nós podemos confiar no seu Filho, podemos confiar em Ti e saber que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado pela Tua palavra que nos enche de esperança. Obrigado por Jesus, que é a esperança para nós em qualquer circunstância da nossa vida. Em nome dele, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Os irmãos com o pós-lúdio, e aí estaremos encerrando o nosso culto.